O Departamento de Agricultura das Filipinas impôs uma proibição temporária à importação de carne de frango do Brasil como medida de precaução, após uma possível detecção do novo coronavírus em um lote de carne de frango exportado para a China. Até o momento, o Ministério da Agricultura do Brasil não foi notificado sobre essa decisão. A decisão foi divulgada na agência de notícias oficial do governo filipino nesta sexta-feira. O texto informa que o Departamento de Agricultura do país asiático impôs um embargo temporário à importação de carne de frango do Brasil. O documento de embargo assinado pelo secretário de Agricultura das Filipinas ainda não foi disponibilizado no site do governo asiático. No comunicado à imprensa, o Departamento de Agricultura não deu detalhes sobre a duração dessa restrição ou quais seriam as condições para a retirada da suspensão sobre as importações. Em nota, o Ministério de Agricultura do Brasil disse que não foi notificado pelas autoridades filipinas sobre essa restrição. A BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, também se posicionou por nota e disse que, se caso o embargo for confirmado, prestará todo o apoio ao Ministério da Agricultura na apresentação de esclarecimentos. A entidade também reforçou que não haveria fundamentação técnico-científica para essa restrição, já que, segundo a Organização Mundial de Saúde e outras autoridades sanitárias, não há evidências científicas de que os alimentos sejam transmissores do novo coronavírus. A gente vai seguir falando sobre o embargo de frango do Brasil com o nosso comentarista Miguel Daúde. Daúde, boa noite para você. Você, de alguma maneira, acredita que a pandemia está sendo usada para forçar a baixa dos preços dos produtos? Olha, Suelen, boa noite a você, boa noite a todos. Eu não tenho dúvida, né, que essa pandemia, aliada a outros fatores que vêm ocorrendo no mundo, né, que eu vou aqui citar, que ainda não está sendo noticiado de uma forma bem clara. Vocês sabem que a China está passando por problemas seríssimos de produção de alimentos. Ela vive problemas de seca, a própria peste, né, suína na China e outros intempéries da natureza e questões sanitárias também lá vêm diminuindo a oferta da produção chinesa. E isso justifica a demanda por alimento no momento em que o mundo está totalmente em recessão. Por que a China está importando toda a soja dos Estados Unidos, do Brasil, muita carne, muito frango, muito suíno? Né? Por quê? Porque eles estão com problema de produção. Então, isso significa o quê? Que essa alta do preço que nós estamos verificando, ou em alguns setores, uma estabilidade num patamar mais alto, preocupa. Então, é evidente que, aproveitando essa questão da pandemia, parceiros comerciais do Brasil que não dependam tanto da nossa produção, eles vão se valer de artifícios, né, sanitários, mas que na realidade são artifícios comerciais. Não tenha dúvida disso. Agora, chegou a hora do governo brasileiro, do Ministério da Agricultura, se posicionar, porque não tem sentido suspender a importação do Brasil a Filipinas, alegando essa questão da China, que mesmo a China, na hora H, ela não está sabendo o que dizer, qual é a origem disso, né? A Organização Mundial de Saúde já se manifestou, não tem nenhum fundamento científico, né? Porque o vírus ele precisa ter, ele só se propaga através de gotículas em sistemas respiratórios, não é o caso dessas importações, desses produtos. Na embalagem, ele também não sobrevive o tempo que seria necessário para a contaminação, então não tem sentido, Suelen, não tem sentido. Então, eu acho que o Brasil, ele precisa se posicionar. Sabe por quê, ministra, que nós precisamos nos posicionar? Porque há uma falta, sim, de alimentos no mundo em decorrência de problemas que nós estamos tendo na Ásia, né? Problemas climáticos, problemas de doença, e a oferta de alimentos no mercado interno, ela acabou diminuindo e isso está ensejando esse tipo de coisa. Amanhã virão outros, virão outros. Agora, o Brasil precisa tomar uma posição, porque a partir do momento em que nós nos retraímos e dizemos assim, nós vamos estudar, nós vamos checar, nada. Checar o quê? Mais exigências que nós fazemos dos nossos frigoríficos, os cuidados que estão sendo feitos
tomados, investimento em testagem, uma série de coisas, quando não há o risco disso se propagar a contaminação por aí. Então, eu acho que o Ministério tem que tomar uma posição sim, né? E não tenha medo, porque isso é melhor ficar, viu, ministra, amarela, vermelha por 5 minutos do que amarelo por resto do tempo. Porque se a gente não tomar uma provisão, se a gente tomar uma providência agora, vão ficar vermelho, né? Mas depois, se a gente não fizer isso, não vai ficar amarelo o resto do tempo. Por quê? Porque aí vai vir outras coisas e nós vamos ficar tentando justificar o injustificável. É importante dizer que o Ministério ainda não foi notificado, mas a gente teve uma informação, né, que sim, confirmado pelo governo filipino. Sim, mas a Paola acabou de dizer, essa é informação do site oficial do governo. Então, eu vou esperar. Esperar o quê? Nós temos que nos posicionar, nós temos que reagir. Porque, Suelen, não tem sentido isso. Suelen, não tem sentido. Não tem nenhum fundamento técnico, científico, como a Paola colocou, muito bem colocado, para que eles possam ficar boicotando. Amanhã vem outro. Por quê? Porque a demanda nesses países, elas não estão assim lá, essas coisas. O que está havendo é uma falta de oferta interna que acaba levando à necessidade de uma produção. A gente sabe que a alimentação, ela é questão de segurança nacional. Nenhum país vai deixar faltar alimentação para o seu povo. Então, portanto, eu acho que o Brasil tem que reagir, não pode aceitar, né, passivamente, nós vamos ver, porque na embalagem, não, acaba com isso. Diz, vocês não estão agindo corretamente, porque isso que vocês estão fazendo, suspender as importações do Brasil por uma questão, porque a China, uma cidade da China, divulgou uma coisa que ela mesmo não afirma, não sabe o que dizer, de que forma dizer, e aí nós vamos cair nessa conversa. Nós temos que nos posicionar, porque o nosso país, sem dúvida nenhuma, ele chegou aonde chegou graças ao produtor rural, que, por sinal, ministro, está endividado, está com problemas seríssimos, tem uma série de coisas. Então, portanto, eu acho que a gente tem que tomar uma posição, sim, e uma posição a favor do nosso país, porque não dá para nós ficarmos sendo alvo de boicote, de corte de compra, sobre uma alegação que não tem nem pé nem cabeça. Ministra, fica vermelha por 5 minutos, é melhor do que ficar amarela pro resto do tempo. Obrigada, Miguel. Bom fim de semana, relax, descansa. Obrigado, igualmente para todos. Até segunda. Até mais.